Olá, estamos começando mais um Em Foco, programa de entrevistas da TV Mais Unipar e da TV UP. Eu sou Graça Milanês, neste programa, excepcionalmente, substituindo o titular André Azevedo. Hoje, entrevisto aqui no estúdio o professor Nailor Marques Júnior, de Maringá, ele que tem 1.800 palestras no currículo. É muita palestra, professor. Tudo bem com o senhor? Muito bem, muito obrigado. Realmente, eu mesmo fico espantado, é muita palestra, porque... Não perdeu as contas, certeza? Não, certeza. Para ser mais preciso, 1.816. E como é que você faz essa contagem? Desde o começo, eu sou metódico. No começo, eu até anotava... agora eu tenho uma secretária, tenho assessores que fazem tudo, né? Mas antes eu cuidava disso pessoalmente. Até a palestra número 600, eu cuidei. Eu sempre fui muito cuidadoso nisso. No começo, eu até marcava a roupa que eu ia, para não correr o risco de eu me repetir assim, em um evento muito próximo, né? Hoje já não tenho mais esse cuidado, porque também já não tem mais essa possibilidade. Mas por isso eu sei que a marcação é essa. Não que eu quisesse ser palestrante, nem sonhasse em trabalhar profissionalmente, mas que bom que eu marquei. Isso faz parte, vamos dizer assim, da postura de um bom palestrante? Não sei, eu tenho amigos que não sabem, que já falaram bastante, mas eles não sabem dizer. É questão de roupa, questão de apresentação? Não, eu acho que sim. Acho que sim, até porque a gente não tem chance de causar uma segunda boa primeira impressão. Eu acho que isso vale para o palestrante, isso vale para o professor. Ninguém gosta de comprar sucesso de uma pessoa mal sucedida. Qualquer profissional, né? Qualquer profissional. Mas no caso de um professor é uma coisa importante, porque ele entrou na sala de aula, muito do estado de espírito, muito daquilo que ele vai fazer, tem a ver com como os alunos todo dia recebem aquele professor. A maneira como ele se apresenta, não só vestido, mas a postura dele diante deles, no jeito de entrar na sala, já determina como é que aquele dia vai ser. E a gente que é aluno percebe isso de modo muito sutil, né? A gente percebe isso com todo mundo, mas numa sala de aula, como você está trancado em 4 paredes, isso é muito mais visível, isso cresce assim. Bom, eu imagino que você já ministrou palestra em todos, vamos dizer assim, todos os estados brasileiros. Eu só não trabalhei em 4 estados, só não trabalhei em Roraima, no Amapá, no Amapá, no Pará e no Acre. E no exterior, para onde No exterior foi? Já falei na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, já falei em Portugal várias vezes. Como é que, de onde vêm os convites? Como é que vêm os convites? Uma puxa a outra? Como que é? Eu acho que sim, sabe que eu mesmo não sei. É curioso porque para nós. Esse ano, por exemplo, eu recusei convites para a França, para a Rússia, para a Alemanha, para a Argentina, não é? Para o Canadá, mas eu mesmo não sei onde vem. Porque brasileiro é meio como pardal e barata. Tem brasileiro no mundo inteiro, assim como tem pardal e barata. Eu imagino que são brasileiros que moram lá, porque são semanas de brasileiros, ou sempre tem alguém que já passou por aqui, que me viu e que resolveu levar. Sempre é assim, né? Quase sempre. E qual foi assim, o melhor lugar que você foi? E que você foi melhor, e que você, vamos dizer assim, foi mais aplaudido, ou a receptividade foi melhor? Não, sempre no Brasil. Eu acho que sempre no Brasil é melhor. Não é? Se eu dissesse... porque tem estados em que as coisas acontecem mais, vamos colocar assim, parece que as pessoas são mais preparadas para isso. Então eu diria que eu tenho 3 estados em que eu acho que as coisas acontecem muito bem, elas fluem muito bem no Brasil, na minha opinião. Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Nesses 3 estados as coisas fluem muito, muito bem. Não é? No Nordeste as coisas vão bem, não é? Também. E o que é fluir bem? Fluir bem há uma interação fácil entre você que está falando e a plateia. Não é? Não importa sobre o tema que eu vou tratar, não é? Minas Gerais, por exemplo, assim, flui muito bem. As pessoas vão e as pessoas viajam. Assim, é meio estranho você perceber que uma pessoa viajou 300 quilômetros para ouvir você falar. E isso é comum em Minas. Não, você diz assim, eu viajei 300 quilômetros, 250, 350, e eu acho estranho. Né? Eu não sei muito se eu viajaria 300 quilômetros para me ver. E tem a ver também a interatividade? Tem a ver, as pessoas recebem de coração aberto. Você e o público, assim? Sim, eles vão, eles gostam. Você inclui, vamos dizer assim, nessa sua análise? Sim, eles leram os livros, eles querem falar com você, depois eles te seguem nas redes sociais. Eu acho isso, assim, é muito gratificante para quem fala. Não é porque eu não sou um ator, não sou um astro, não sou um cantor de rock, eu não sou um palestrante que vou falar, não é a coisa mais divertida para você. Mas você também tem no currículo 28 livros publicados, isso também é bem significante. Não, eu acho que sim também, porque isso ajuda você
As pessoas que leem você, elas querem ir porque a sua ideia meio que amarra, né? Acontece que a pessoa já leu um livro seu e ela quer saber como é a sua performance ao vivo e em cores, né? Porque varia, né? Muitas vezes a gente ouve uma pessoa, como já aconteceu comigo, né? Tem pessoas que eu não vou mencionar o nome aqui, mas tem pessoas que eu gosto, por exemplo, escrevendo e que eu detesto ouvindo. Não só palestrantes, mas também poetas, mas também prosadores, né? A pessoa não consegue entabular 2 frases, né? É uma coisa estranha, você fala, não é possível que essa pessoa que fez esse livro, que escreveu essas coisas tão fantásticas, pessoalmente, tem ideias tão esquisitas ou fale de um jeito tão inexpressivo, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, mas às vezes acontece o oposto. Eu leio a pessoa, nem gosto muito do que ela escreve, mas quando eu ouço a pessoa, eu falo, meu Deus, e eu tenho e quando eu estou falando aqui, está vindo pessoas na minha cabeça, que eu leio os livros e eu não gosto, né? Os artigos de jornais ou de revistas de grande expressão, e eu não gosto. Mas cada vez que eu ouço a pessoa falando, ao vivo, ela é bárbara. E por que, né, essa falta, às vezes, porque é difícil, imagina. Porque eu imagino que seja realmente difícil, né, uma pessoa ser boa em tudo, não é? Tem coisa que a gente é melhor mesmo. Não é? É como se, por exemplo, você pegar um Machado de Assis. Vamos pegar Machado de Assis, que é um gênio, não é? Que é assim, o Machado de Assis é considerado o maior prosador das Américas do século XIX. E quem disse isso não fui eu, nem foi nenhum brasileiro. Foram os americanos, foi a Associação de Críticos Americanos que disse que o Machado é o maior prosador das Américas todas do século XIX. Então, o Machado, até o que é ruim, é bom. Mas a gente vê o Machado, por exemplo, prosador, é um, e o Machado, poeta, é outro. Ele não consegue fazer tudo no mesmo grau, né? É difícil ele conseguir fazer tudo. Ele escreveu teatro. O teatro do Machado é horrível, é sofrível, não é? Não dá para imaginar que um homem que escreveu Memórias Póstumas, o Dom Casmurro, tem escrito A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, por exemplo. É absurdo, a disparidade é efetivamente muito grande. Mas ele não deixa de ser o Machado, porque ser bom em tudo é muito difícil. O Machado atuou em 20 frentes, né? É difícil. Estamos entrevistando o professor Nailor, que é de Maringá, mas, como ele mesmo diz, só nos finais de semana, porque, na verdade, ele costuma viajar muito para dar entrevistas. São mais de 1.800 no currículo e só aqui em Umuarama mais de 20, é isso, professor? Mais de 20 vezes, que bom. E veio falar sobre o que em Umuarama? Vamos fazer um breve falar histórico. Sobre o papel do professor e a construção de uma postura interdisciplinar. Na verdade... O senhor vem agora na Unipar, né? Sim, mas na Unipar. Nesse tempo todo, vem vindo para quê? Já vim de muitos temas. Já vim falar na educação várias vezes e também no ambiente corporativo. Já vim falar sobre liderança, já vim falar sobre comunicação com o cliente, que hoje é o meu grande tema na área corporativa, é comunicação com o cliente, que de alguma forma ele esbarra na minha experiência de professor. Porque um aluno é um cliente. A gente não gosta de pensar nisso, mas um aluno é alguém que quem sustenta um professor é o aluno. Quer dizer, quem sustenta uma universidade é o aluno. Ele precisa ser visto assim. Ou o cliente é um interlocutor. Sim, exatamente isso. Quer dizer, se não houver essa relação clara, não é, entre produtiva, vamos dizer assim, entre o professor e esse aluno, ou ele abandona a educação, ou ele abandona o curso que ele está fazendo, ou ele muda de curso, ou ele muda de instituição, né? Isso acontece, né? E muita gente acaba abandonando justamente porque ele vai a um curso no qual ele não se encontra, né? E às vezes não se encontra porque o curso que ele escolheu não era da área dele. Isso nós temos um problema muito sério, né? As pessoas confundem ingressar na universidade com se dar bem dentro de uma universidade, como você realizar um curso universitário, que são coisas distintas. Eu diria mesmo que sair da universidade e sair da universidade formado são coisas distintas, né? Então, gente que entra para a universidade e do jeito que ela entrou, ela sai, né? E é possível entrar e sair praticamente sem grandes transformações, porque as pessoas esperam no Brasil, e é uma prática do brasileiro, que a universidade transforme você. Uma universidade não pode transformar uma pessoa, um livro não pode transformar uma pessoa, uma palestra não pode transformar uma pessoa. As pessoas é que se transformam a si próprias, não é? O que uma universidade faz, o que um professor faz, o que um livro faz, é fornecer instrumentos para que a pessoa se transforme, não é? Ela mesma se transforme a si mesma, se ela tiver interesse. Então, isso é um equívoco, é mais ou menos como uma mulher que casa imaginando que ela vai mudar o marido vida torta com quem ela casou. E aí, para enganchar com o tema da palestra, a gente poderia dizer que o interdisciplinar faz parte desse processo de transformação? É importante? É fundamental, porque a vida é interdisciplinar. Essa que é a grande questão. Eu não acredito
em aulas interdisciplinares. Quando fizeram a LDB brasileira, eles defendiam que os professores dessem aulas interdisciplinares. E, na minha opinião, essa expressão é equivocada. Não existe uma aula interdisciplinar. O que existe é um professor interdisciplinar. Se um professor não enxerga o mundo de modo interdisciplinar, não enxerga como um todo, para usar uma expressão contemporânea, de modo holístico, assim, ele nunca vai dar uma aula interdisciplinar. Então, quando começaram essas ideias, as ideias começaram a ser difundidas nesse sentido, o que era aula interdisciplinar? Começaram como projetos. Então, você colocava 3 ou 4 professores de áreas distintas, atrelando seus conhecimentos. Isso não faz de um projeto interdisciplinar, porque é o resultado dele que é interdisciplinar. E para que ele seja assim, é preciso que o professor enxergue o mundo de modo multidisciplinar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, para ficar mais fácil para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou tomar um sorvete, por exemplo. Vejam, o sorvete começa com uma questão filosófica, não é? Tomar ou não tomar, eis a questão. Eu tenho que decidir se eu vou ou não vou tomar. Isso é uma questão filosófica. Tem gente que passa horas, dias, discutindo com ela mesma se ela vai ou não tomar um simples sorvete. É uma questão filosófica. Depois passa por uma questão sociológica. Por exemplo, que tipo de sorvete eu vou tomar? Você sabe que, pouca gente sabe, talvez, que no Brasil, por exemplo, nas marcas clássicas de sorvete, as marcas de alcance nacional, não existe picolé de laranja. Eu não sei se você sabe, mas não tem picolé de laranja. Verdade. No Brasil não se vende picolé de laranja. O Brasil é um país tropical, mas o brasileiro não toma picolé de laranja. O picolé de limão no Brasil é o mais vendido, mas laranja não se vende. Se você pegar uma grande empresa, também, pode reparar que não vende. Não tem laranja. Não vende. O sorvete mais vendido na Europa é pistache, não é? Aqui no Brasil é limão, mas estranhamente não se vende. Agora, se você for ao Nordeste, você vai encontrar sorvete de cupuaçu, você vai encontrar sorvete de pitomba, que não venderia aqui. Se você colocar um sorvete de pitomba, agora a gente tem uma marca de sorvete que está, uma franquia que está estendendo no Brasil, tentando disseminar, impor essas variedades exóticas, mas isso nunca terá o grande público. Pode falar a marca. Posso falar a marca? Pode Tal falar que é o Delícias do Cerrado. Isso. Não é? Eles estão tentando difundir um tipo de sorvete que nunca vai pegar o gosto médio do brasileiro. Isso é uma questão sociológica. Por quê? Regionalmente, tem coisa que vai mais para o nosso gosto, tem coisa que não vai. Né? Uma pessoa que é como você tentar vender carne de tartaruga, por exemplo. Né? A carne de tartaruga ou a carne de jacaré, ela sempre vai ser vendida como uma comida exótica. Ou de cavalo. Né? Ou de cavalo. De búfalo, por exemplo. Tem exatamente. Eu já comi tartaruga, já comi cavalo, já comi jacaré, não é? Já comi tudo. Mas aqui, sempre como uma comida exótica, avestruz, sempre como uma comida exótica. Antes as pessoas diziam, mas é o preço. Mas hoje, por exemplo, o avestruz é um preço absolutamente praticável. O jacaré é praticável. E as pessoas não comem mesmo assim porque não está na cultura delas. Então, vejam, aí eu passo para um outro plano. Aí o terceiro plano é um plano físico, não é? Porque eu vou ter que tomar eu vou pegar aquele sorvete. Eu tenho uma relação física com o sorvete, com o formato que o sorvete vem. Quando eu pego o sorvete e coloco o sorvete na boca, eu passo por uma questão química, não é? Porque o sorvete nada mais é do que um aglomerado de substância química, que as pessoas podem detectar ou não. Mas quando a gente coloca o sorvete na boca, a gente já sabe que na boca já começa o processo digestivo, não é? Portanto, já passou para a biologia, percebe? Quer dizer, se um professor entende isso, ele constrói o conhecimento dele exatamente dessa maneira. Quando o aluno enxerga que lá fora não tem matemática, química, física, biologia, tem a vida, não é? Ele estudar faz sentido. Né? Ele só vai aprender se aquilo fizer sentido na cabeça dele. Quando começa a fazer sentido... E ele vai ficar mais motivado também. Porque faz sentido. Né? Há 3 formas de você reter uma coisa na sua cabeça. Por trauma, né? Por exemplo, você bate o carro. Ninguém precisa contar para você que você bateu o carro. 20 anos depois você lembra que você bateu o carro com detalhes, porque você traumatizou. Agora, como que eu levo o trauma para a sala de aula? Só se eu martelar ou der choque nos alunos. Né? A segunda possibilidade é por repetição, que é o que a escola faz. Vem fazendo, tentando fazer de maneira correta. Mas, na minha opinião, o resultado é um resultado discutível, mas dá. Não é? Você vai lá para o aluno e fica repetindo. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, e assim por diante. O aluno fica repetindo aquilo e ele aprende, mas hora menos hora. O problema é que muito do que a gente aprende por repetição, você acaba esquecendo. E o terceiro processo é quando aquilo faz sentido, que é o que eu estou dizendo. É você explicar uma coisa ou construir um raciocínio de modo que aquilo faça sentido para o aluno. Porque se fizer sentido, você não precisa pedir a ele que grave. Aquilo vai ficar. Porque tudo que faz sentido na sua vida fica. Né? Fica. Eu, por exemplo, sou mergulhador.
eu faço mergulho autônomo, com cilindro. Quando fiz o curso de mergulho, eu sempre digo que foi uma das coisas mais interessantes que eu já fiz na vida. Todas as aulas que eu tive de segurança, eu já usei. Tudo que eles me deram, eu efetivamente já usei. Então eu digo para todo mundo, não faça, não vá mergulhar sem ser credenciado. Você vai precisar do que ensinam no curso. Não é legal? Isso, eu acho muito interessante. Você vê fundamento naquilo. Quanto mais eu mergulho, mais eu vejo fundamento no curso que eu fiz. Então mais eu reforço a teoria. Voltando com o Em Foco, agora no terceiro e último bloco, conversando com o professor Nailor, ele que tem uma gama de conhecimento incrível, interessante e também tem uma fluência verbal muito legal. Não é à toa que ele tem, como eu já falei, né, mais de 1.800 palestras, que me deixou muito impressionada, professor. Na área da educação, na área corporativa, sim, mas o que a gente quer mais conversar é retomar o assunto da postura interdisciplinar. Tem muitas teorias, muito se fala sobre isso. Na prática, como que nós estamos trabalhando essa questão? Então, eu entendo assim, não é? Qualquer projeto que uma escola fizer em qualquer nível, que envolva mais de uma disciplina, qualquer um, de qualquer natureza, por mais simples que seja, ele já é melhor do que a disciplina sozinho, não é? Vamos partir assim, porque a escola segmentou tanto, a nossa escola ela tem uma estrutura positivista, não é? Para a gente pensar em filosofia, ela tem uma estrutura positivista. Quando a escola brasileira, que não é uma coisa muito antiga, a escola brasileira como nós conhecemos, essa escola formal, ela não tem 150 anos, não é? E para poder dar certo, para poder funcionar num primeiro momento, o que eles fizeram? Eles separaram a escola em anos. Não é? Porque antigamente uma família rica contratava um preceptor, que era um professor, normalmente um padre, que tinha uma cultura vasta, e ele vinha e ensinava noções básicas de matemática, ensinava língua, ensinava latim, às vezes grego, não é? Ensinava um pouco de inglês e francês para essas pessoas, um pouco de literatura, não é? Clássica, e mandava essa criança para um exame, ou esse adolescente para um exame numa escola regular, e dali para frente ele começava seus estudos do que nós chamamos hoje de ensino médio para frente. Né? Não existia esse ensino fundamental. Por isso que as pessoas não tinham acesso universal à educação. Não é? Só uma família rica podia pagar um preceptor que costumava ser muito caro. Não é? E aí, depois que a pessoa fazia esses estudos ali, ela então tentava uma vaga na universidade. Bom, a partir do momento que eles universalizaram o estudo, que as escolas começaram a produzir conhecimento, vamos dizer assim, em série, o que eles fizeram? Eles fragmentaram. Então, eu separei em anos de ensino fundamental, depois anos de ensino médio, daí universidade. E para funcionar, eles separaram em bimestres, e depois em meses, e depois em semanas. E aí a semana tinha um número de aulas. E aí, para poder ensinar e ter resultado, cada professor foi fragmentando o conhecimento. Aí um dava história do Brasil, outro história geral. Um literatura brasileira, outro literatura universal. Um dava produção textual, outro dava gramática, outro dava literatura. Um dava matemática numa frente, outro dava em outra. Um dava biologia, um dava zoologia, outro dava botânica. O que aconteceu? O aluno foi perdendo a noção do todo. Foi perdendo. Tanto que hoje você repara que o resultado prático disso você tem uma dor. Você tem que procurar um médico, você não sabe que médico procurar. Você não sabe. Antigamente você ia ao médico. Hoje ao médico é uma tarefa hercúlea. Porque você tem uma dor, você fala assim, aí você tem que perguntar para alguém mais ou menos onde é a sua dor, para a pessoa falar assim, procura um tal médico. Ou então você tem que ir para um clínico geral para ele dizer que você tem que ir para um especialista não sei o que lá. Não é verdade? Então isso, eu não estou dizendo que eu sou contra os especialistas. Eu só estou dizendo que a escola, pelo menos a de formação básica, ela tem que dar uma versão mais completa, mais complexa. E a interdisciplinaridade funciona dessa forma. E é só que eu preciso que o professor enxergue assim. Porque a gente vê o professor dizer assim, eu dou aula de química, eu não tenho que saber língua portuguesa. E eu sempre digo, você ensina química em qual língua? Né? Se você tiver dar aula na China, daí você vai saber chinês. Mas não tem jeito, o seu modo de comunicar é com língua portuguesa. Então você tem que saber sim. Né? Esse é seu instrumento de trabalho sim. Né? Tem que saber conjugar verbo. Claro. Né? Tem que saber fazer concordância, tem que saber. Eu não quero que você seja doutor em língua, mas um mínimo de fluência, um mínimo de oralidade você tem de ter para você falar e se fazer compreender. Não é? Se você entende isso. E repara que os alunos, muitos professores confundem aluno que não entende com aluno surdo. Que o professor fala uma coisa, o aluno diz, eu não entendi. Você entendeu? E o aluno diz, não entendi. E o professor repete a mesma coisa mais alto. E o aluno diz que não entendeu, ele repete a mesma coisa outra vez, do mesmo jeito, mais alto. Quer dizer, o aluno não está dizendo que é surdo. Está dizendo que não entendeu, não entendeu, não entendeu, não ouviu, não ouviu. Não é? E tem muito isso na escola, porque ele não conhece duas maneiras de explicar a mesma coisa. Não é? E a gente sabe que tem 1 trilhão de maneiras de você fazer a mesma coisa.
não é? Agora, o professor precisa conhecer. Para isso, ele tem que ser versado em outras áreas. Não é? Os nossos professores de matemática têm que estudar língua, um pouco de biologia, um pouco de tudo. Você não precisa ser doutor naquilo, mas tem que ter um mínimo de fluência. Não é? E eu acho que isso falta um pouco. As pessoas dizem por variados motivos. A primeira questão é a questão econômica. Não se paga o que o professor merece? É verdade. Mas não é a única categoria que não recebe aquilo que merece. E eu não sei exatamente quem recebe o que merece. Não é? Eu não sei. Porque se todo mundo recebesse o que merece efetivamente, ninguém seria bilionário no mundo. Por que uma pessoa quer ficar bilionária? Não é? Porque ninguém precisa de 1 bilhão para fazer nada. Não é verdade? Você quer o bilhão só para ter o bilhão. Então eu acho que a gente tem que polir um pouco esse discurso aí e começar a colocar um pouco mais a mão na massa. Professor, o nosso programa é assistido por profissionais de outras áreas, né? Não só da área da educação, como também muitos, vamos dizer assim, vendedores, porque eu estou querendo enganchar com o título do seu último livro, que é Liderar e Vender com Filosofia e Arte. Sim. Resumidamente, que mensagem o senhor coloca nessa obra, nesse livro? Eu mostrei que, na verdade, todo mundo, quem não está vendendo nada, está vendendo a si mesmo. Né? Eu não acredito em gente que não é vendedor. Tem gente que fala assim, eu não sei vender. Todo mundo sabe vender. Não é? Quem não sabe vender não arruma namorado, não arruma namorada. Não é? Você se arruma para ir para um bar, está fazendo o quê? Não é? Se vendendo. Está se vendendo, de um jeito assim, você não arruma amigo, não é? Você não compra nada. Quer dizer, todo mundo que não está vendendo nada está vendendo a si próprio. Né? O problema é que a gente não gosta de pensar que eu estou fazendo isso dessa maneira, mas está. Né? No frigir dos ovos é exatamente isso. O que eu fiz foi pegar assim, se o Sartre fosse te dar um conselho, que conselho o Sartre daria? Né? Quer dizer, o cara fala, o que o Sartre tem a ver com isso? É justamente isso. Eu quis mostrar que, na verdade, o conhecimento está em todo lugar. Né? Porque o que é o conhecimento? É a capacidade que eu tenho de processar uma informação. Então as pessoas acham que a informação é que muda o mundo. Não é. A informação está disponível para todo mundo, é só acessar o Google. Antigamente você tinha que ir para o oráculo de Delfos para saber uma coisa. Hoje você vai para o Google, é o Deus Google está lá. Google, o que é? Ele te dá 25 mil páginas. Tem gente que chora, porque não sabe o que fazer com aquilo, é cachorro correndo atrás da roda do carro. E tem gente que pega aquilo e transforma numa grande coisa. Esse poder de transformar que é conhecimento. Né? E é isso que está faltando para as pessoas. A capacidade que elas têm de transformarem ovo, farinha, açúcar, leite e fermento em bolo. Né? Tem gente que sabe fazer bolo e tem gente que só sabe estragar. Né? A pessoa compra o livro qualquer da Dona Benta e vê aquele bolo lindo. Você mede certinho, faz dar errado. Tem gente que fala, não mede nada porque sai um bolo lindo. Não é isso não. O que é? É o mesmo ingrediente. O que é que mudou? A forma como eu lido com ele. Isso é o conhecimento. Né? Transformar um monte de coisa num bolo. Não é? Isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, mas é um trabalho que não termina nunca. Quando terminar, como diz o Machado, na abertura de Memórias Póstumas, a gente dá de mão beijada para os vermes. E a gente pode dizer que isso está acontecendo, vamos dizer assim, no Brasil, como se fala muito, que o Brasil melhorou de uns anos para cá, evoluiu, pelo menos em termos em termos socioeconômicos mesmo. Melhorou muito. Socioeconômico, a gente pode dizer, até o sócio, né? Social, não, melhorou bastante, claro. A gente pode dizer que estamos assim fazendo bolo, de uma forma melhor? Olha, nós estamos fazendo o bolo de um modo melhor, mas é tão lenta a mudança, o Brasil não tem esse tempo. Esse é o triste. Quer dizer, que está mudando, eu não tenho nenhuma dúvida que há uma revolução silenciosa. As próprias manifestações de junho, agora por conta da Copa das Confederações, já mostra que há uma mudança silenciosa, só que ela é muito lenta. O Brasil precisa do que a gente chama em administração de choque de gestão. Não é? É o que o Japão fez depois da guerra, é o que a Coreia fez, não é? Com os tigres asiáticos todos, é o que a China fez do Deng Xiaoping para cá. Nós precisamos de choque de gestão, ou seja, nós precisamos de 20 anos de investimento correto e maciço numa ideia, 30 anos eu diria, né, para dar exatamente 29 anos para dar 3 gerações. Né? Então o que a gente precisaria é disso, e isso infelizmente não está acontecendo, porque se isso não acontecer, até o ano de 2035, o Brasil perde o bonde da história. O Brasil tem até 2035 para resolver essa questão. E por que 2035? Porque da pirâmide inverte. O Brasil vai ter mais velhos do que gente jovem, porque o Brasil é um país hoje de adulto, de mão de obra produtiva. Só que nós estamos sendo vítima de uma coisa terrível. Todo mundo está discutindo geração Y, geração Z, geração milênio. Na verdade, o Brasil está sendo vítima de uma praga chamada geração nem-nem, que é a geração de gente que tem entre 18 e 29 anos, que nem estuda, nem trabalha. Por isso se chama geração nem-nem. Quer dizer, é um vagabundo institucionalizado, sustentado pela família. A família organizou um jeito de sustentar uma pessoa que não produz nada. Né? E não tem como você sustentar uma pessoa que não produz. Infelizmente não tem como. Não é porque não existe almoço de graça. Para ele não fazer nada, alguém tem que fazer o dobro para compensar. Mas isso é uma culpa da família?
também é uma culpa da família. Do sistema? Não, é uma culpa da família também, porque a família dá apoio para isso. Ela tem que dizer não, se você não está fazendo uma coisa, você vai ter que fazer outra. Sempre foi assim. Desde pequeno era assim, ó, você não quer estudar? É um direito. Não quero, pronto. Né? De uma determinada idade, né? Até uma determinada idade não tem muito querer, não. Eu acho que democracia demais em alguns pontos faz mal. Né? Tem que ir, ponto final. Não é? Meu filho diz assim, eu não quero ir à escola hoje. Eu falo, eu não quero fazer tanta coisa. Né? E ele vai à escola mesmo assim. Na verdade, entra para o ouvido e sai para o outro. Né? Não dou muita atenção para isso. Agora, até porque ele não tem maturidade para discutir isso agora. Agora, desde que ele foi à universidade, a gente no Brasil universalizou a universidade também. Todo mundo não precisa. A gente precisa de cursos pós-médios, a gente precisa de cursos técnicos que felizmente começaram a crescer no Brasil, curso de 2 anos, né? Porque às vezes o profissional está precisando daquilo. Hoje, por exemplo, na área de engenharia, o volume de técnicos que a gente precisa é enorme. Né? Agora, reparem, o Brasil tem uma das piores educações do mundo, formais, até o ensino médio, e tem o segundo melhor ensino técnico do mundo. Né? Veja que coisa, a gente sabe fazer se a gente quer, né? Só que tem que querer. Professora, a nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo já encerrou. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Esperamos contar mais vezes com a sua presença, porque realmente o nosso papo foi interessante. Espero que o nosso telespectador também tenha gostado. Eu também. Então, até uma próxima oportunidade e até o próximo programa.